Bom dia, bom dia! Começando mais um Mulheres de Fé nessa manhã cheia da presença do Senhor, que a gente possa se alegrar com tudo aquilo que Deus tem feito em nós, tudo aquilo que Ele tem trazido para o nosso coração. Deus, Ele é um Deus que a cada manhã Ele diz: eu confio. Eu confio que você pode fazer mais. Eu confio que você vai receber uma porção nova de mim. Eu confio que você vai levar a minha palavra, o meu sorriso, o meu olhar. Porque Ele confia, Ele nos dá uma chance nova. Uma chance nova da gente respirar. Uma chance nova da gente viver. Uma chance nova da gente espalhar nada menos do que o reino dos céus aqui na terra. Então eu quero te convidar nessa manhã a colocar o seu coração diante dele e falar: eu tô aqui, Jesus. Eu tô aqui, Jesus. Eu quero estar mais perto de você. Eu quero receber mais direto do teu coração. Hoje de manhã eu estava na escola de embaixadoras, falando com a liderança do Mulheres de Fé, que a gente sempre se encontra antes da live. E eu estava dizendo para elas, né, de quando Deus me pediu e disse que era hora de treinar mulheres. Eu tenho aprendido tanto da maneira como Deus nos treina. Como cada momento é uma vivência da gente poder compreender mais do coração de Deus. E saber que cada coisa que Ele nos propõe, Ele está forjando uma parte do nosso caráter. Ele está nos preparando para viver algo ainda maior. Ele está nos preparando para a gente ir mudando de nível e poder receber tudo aquilo que Ele tem disponível para nós. Então, que você possa se alegrar, assim como eu me alegro ao olhar cada detalhe dessa preparação, desse treinamento de Deus, desse treinamento que Deus vem nos dar, nos acordar. E a gente está em maio falando sobre mães segundo o coração de Deus. Também existe um treinamento do Senhor para o nosso lugar de maternidade. Como a gente precisa experimentar mais disso. Como a gente precisa olhar mais para aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Você está preparada para ser treinada pelo Senhor? Para ser uma mãe segundo o coração dele? A gente falou na semana passada sobre a graça que é ser uma mãe. É uma graça. Você está preparada para que ele te ensine mais sobre essa missão que ele te confiou? Porque eu quero te lembrar que a maternidade não é um papel. Eu quero te lembrar, obrigada, que a maternidade é uma missão. No mundo de hoje, onde a gente tem tantas tarefas e execuções, a gente coloca muitas missões no lugar de apenas fazer um checklist de tarefas. E muitas vezes a gente perde a missão. Você começa a fazer checks, né? Talvez você se resume a fazer checks sobre a tarefa, sobre o dente, sobre o cabelo. Às vezes você coloca o teu casamento no lugar de tarefa. E aí tem que fazer janta, tem que fazer compra, tem que pagar conta. Olha só, que a gente não perca a missão daquilo que Deus nos confiou. Porque se a gente fica preso na tarefa, muitas vezes, a gente não percebe a missão. Que você possa pedir nessa manhã que Deus te capacite de uma maneira nova, de uma maneira diferente. Que você peça nessa manhã, fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração e fala com Ele. Fala: Senhor, o Senhor que começou essa obra em mim é fiel para cumprir. Eu estou aqui, Senhor, para que o Senhor me ensine. E não só me ensine, para que o Senhor me capacite.
Que o teu Espírito seja tão transbordante em mim, que eu possa aprender mais sobre como ser uma mãe segundo o seu coração. Senhor, porque tantas vezes eu quero fazer na minha força e acabo me machucando. Mas Deus, eu preciso aprender mais. Mais sobre estar derramada em teu coração. Mais sobre viver as coisas do teu coração. Senhor, eu preciso contar contigo. Senhor, me transforma. Olha para as tuas partes hoje que precisam ser transformadas por Jesus. Hoje mesmo eu me ajoelhei diante do meu quarto de guerra, diante de Deus, e eu disse: Senhor, me faz doce. Eu preciso ter mais doçura, Deus. Olha para você. Que partes suas você precisa mais ser transformada pelo Senhor? Senhor, Senhor, transforma. Transforma as nossas palavras. Transforma as nossas agitações. Senhor, eu quero apresentar a Ti mulheres que estão agitadas, ansiosas. Mulheres que talvez estão com o coração apertado diante de circunstâncias. Eu quero entregar, Senhor, cada uma delas a Ti nessa manhã. Senhor, eu quero pedir para que o Senhor endireite a nossa visão. Porque nós tendemos tanto a olhar para as circunstâncias e não para o céu. Ajuda-nos, Senhor, a olhar na direção certa. Senhor, eu quero pedir por mulheres explosivas, reativas, que a hora que elas viram, elas já falaram e elas nem sabem, Senhor, o quanto elas estão sendo mensageiras do inimigo. Deus, eu peço cura. Cura, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, por pessoas que chegaram aqui nessa live hoje desanimadas, cansadas. Senhor, eu quero te pedir por cada pessoa que se conectou aqui hoje, sem nem saber por que estava se conectando, e um desânimo habitava em teu coração. Eu te peço, Senhor, dá vida a ossos secos. Sopra o teu Espírito, Senhor, e traga um ânimo novo, uma alegria nova, sonhos novos, um encorajamento novo, Senhor. Aquilo onde elas já disseram ontem mesmo, eu desisto. Que o Senhor possa colocar de pé. Assim como o Senhor colocou Elias e disse: Elias, bora que esse não é o teu lugar. Foi só um pit stop. Senhor, eu quero pedir por pessoas que precisam de curas físicas nessa manhã. Toca, Senhor. Câncer, dores de cabeça, enxaqueca. Toca, Senhor. Dores em articulações, pessoas que estão com dengue, Deus. Coloco cada uma delas no teu coração. Senhor, eu te peço por todos os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que eles possam experimentar do teu favor e da tua graça abundante. Que eles possam mudar o nível de fé e experimentar o Deus da provisão, do cuidado, do amor. Senhor, eu te peço que nós possamos te enxergar e clamar o teu poder sobrenatural diante da nossa pequenez e da nossa impotência. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti os nossos filhos. Apresenta os Teus filhos agora. Filhos, netos. As gerações que talvez você nem sabe que virá, que você ainda não conhece. Começa a apresentar a cada um deles. Começa a dizer: vai lá, Jesus. Toca a mente deles. Revela em sonhos. Levanta pessoas, amigos, direto do teu coração para os nossos filhos. Que o Espírito Santo seja a bússola em cada momento que eles passarem, em cada dificuldade.
em cada alegria, que eles te reconheçam, Senhor. Senhor, que eles possam dar a mão firme para o Senhor e caminhar com passos firmes nesse mundo tão confuso. Livra, Senhor, nossos filhos de vícios, de enganos, de dependências amorosas, de jogos, de bebidas. Senhor, nós te pedimos, posiciona os nossos filhos no lugar que o Senhor determinou. Que eles não se percam no meio do caminho. Mas se eles se perderem, Senhor, segura com mãos firmes, para que eles possam voltar aos seus pés. Enquanto toca essa canção, que você possa pedir para que o Senhor realize os sonhos que Ele teve com a humanidade quando Ele te chamou para ser mãe. Que você possa dizer para o Senhor, Senhor, que eu enxergue tudo que você sonhou para minha família e para as gerações quando o Senhor me chamou para fazer parte da tua criação. Senhor, que eu possa apresentar para ti cada dificuldade, cada tristeza, cada dor que eu tenho, cada preocupação. E que o Senhor transforme cada uma delas em bênçãos. Fala com teu Deus agora. Vá pedindo para que Ele te revele as promessas que Ele tem para tua casa. Os sonhos que Ele tem, porque ser mãe segundo o coração de Deus, você precisa saber que esse desejo nasceu primeiro do coração de Deus. Senhor, nós também queremos colocar diante de Ti o Rafael, esse bebezinho, Senhor. Traz vida a ele nessa manhã. O Senhor é o Deus que sustenta todas as coisas. Que ele seja, Senhor, sinal vivo das Tuas promessas. Fala com teu Deus. O louvor abre portas. Abre as portas do céu. E Deus se levanta do trono. Deixa que você enxergue o que Deus planejou para você. Deus faz escravo ser governador. Deus faz pastor de ovelhas se tornar rei de uma multidão. Ele não vê aparência ou condição. Ele não vê estrutura. E é por isso que Ele te escolheu. É raro ter um coração igual ao seu. Mas é preciso ser Provado, preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer. Saiba que tudo já está preparado, esperando por você. Vai ser tão lindo. Traga visão, Senhor, sobre tudo que o Senhor vai realizar através dos nossos filhos, dos nossos netos, das gerações que o Senhor confiou a nós. Quando teu sonho sair do papel, você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo. Começa a ver as promessas de Deus na sua vida. Já começa a celebrar o que Deus vai fazer com o teu coração. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Você tá ouvindo? Mas é preciso ser Provado, preparado. Não vai ser de qualquer Você acha que deu errado? Deus vai fazer. Deus está te preparando. Tudo já está preparado. Deus está te forjando. Esperando por você. Presta atenção. Vai ser tão lindo. Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando o seu sonho sair do papel, você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo. Quando Deus começa a ver os teus filhos na galeria dos heróis da fé, começa a enxergar Teu sonho sair do quão maior será a obra de Deus na tua família, na tua vida. conquistar o que Se a sua família está sendo quebrada,
Deus está te preparando. Tá esperando por você, sua vitória. Tá esperando por você. Atravessa esse deserto, dando glória. O seu milagre tá esperando por você, sua vitória tá esperando por você. Atravessa esse deserto, dando glória. Ei, sabe por que você vai atravessar o deserto dando glória? Porque você é uma mulher de fé. Você não tá olhando o deserto, você tá olhando a terra da promessa. Tão lindo. Quero declarar sobre a sua vida, sobre a vida dos teus filhos. Vai ser tão lindo quando o seu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Declara sobre a vida dos teus filhos. Declara agora. Quando Deus cumprir o que te prometeu. Quando o teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Ninguém passou pelo que você passou. Mas sabe, a aprovação é proporcional ao tamanho incrível da glória que você vai experimentar. O tamanho da subida é proporcional ao incrível da vista. Que você possa alegrar o teu coração e começar já, pela fé, enxergar quão lindo é tudo que o Senhor fará na tua vida, na vida dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos, até 1000 gerações. Porque a bênção que recai sobre você vai até 1000 gerações. Até 1000 gerações. A Bíblia diz que quando existia um pecado, uma maldição, ela poderia percorrer até 4 gerações. Por conta de algo que um fizesse, 4 gerações responderiam isso. E nós, da psicanálise e da neurociência, nós vemos isso, quantas coisas gerações carregam, porque vinha lá desde a avó. Uma vivência, às vezes, de escassez, de perda. E aquilo vai se passando para o outro até o neto não liberar ser feliz. Mas Deus é tão lindo, tão lindo, tão lindo, que ele falou, se algo ruim pode durar até 4 gerações, a bênção que há sobre você vai durar até 1000 gerações. Por isso que uma mãe posicionada não muda só a vida de um filho. Ela muda a vida de gerações. Uma mãe atenta e posicionada, ela precisa saber do que está na mão dela. Se nós mães soubéssemos o tamanho do poder, porque tudo começa na maternidade. Uma humanidade inteira começa na maternidade. Tem uma música do Arnaldo Antunes que fala: Freud foi bebê, Hitler foi bebê, Abraão foi bebê, Einstein foi bebê, Obama foi bebê. Entende? Todos os seres que fizeram coisas incríveis pela humanidade ou destruições para a humanidade, um dia foram bebês. Tudo começa na maternidade. Que a gente possa entender, então, como Deus nos chama. Como Deus nos chama para falar:
Ei, mãe! Aprenda a ser uma mãe segundo o meu coração. Porque eu te chamei para uma parceria incrível. Eu te confiei um departamento mais importante da minha maior obra, que se chama seres humanos. Se você fosse confiar um filho seu para alguém cuidar do teu filho, quais eram os requisitos que você pediria para saber? Agora, não ia ser só para cuidar do teu filho uma tarde. Não é o que você olha numa escola. Imagina que você vai olhar alguém para cuidar do teu filho durante 10 anos. Alguém que vai cuidar do teu filho durante 40 anos. Alguém que vai cuidar do teu filho durante 60 anos. Você daria o teu filho para alguém cuidar durante 60 anos? Quais seriam as características que você olharia? Deus escolheu você para cuidar do filho dele. Porque o teu filho é primeiro dele. Você está aqui como mordoma do Senhor. Ele está compartilhando a obra mais preciosa dele, que é a humanidade. E sabe? Ele também quer nos treinar para isso. E hoje eu quero falar, eu vou contar para vocês, a gente está vendo aqui sobre mulheres da Bíblia, mães da Bíblia, para que a gente possa aprender com elas. Existe um livro que eu uso bastante na parte de liderança e educação, que é uma área hoje que eu trabalho, e que elas são as mães dos presidentes. Você já pensou? O que as mães dos presidentes dos países, como elas formaram essas pessoas? O que elas fizeram? O que elas fizeram tanto? Outro dia eu tava conversando com a minha irmã e ela tava falando, nossa, né, o papai e a mamãe, eles precisam escrever um livro de como eles treinaram a gente. E eu falei, que tanto você vê, né? O que você vê? Cada filho olha os pais por uma perspectiva e ela disse, nossa, a mamãe, ela levava a gente trocar livros na biblioteca toda semana. Ela levava a gente a teatros. Tinha história e sarau à noite em casa. Cada um ia falando sobre como você foi forjado para chegar lá. Como você foi... Tinha um amigo da minha irmã que ele ficava o tempo inteiro perguntando pro meu pai, como é que você treinou elas? Né? Como é que você treinou elas? O que você fez? Quando a gente pode olhar para as mães dos presidentes, o que elas fizeram para que esses homens chegassem nesses lugares altos? Agora você já parou para pensar as mães dos heróis da fé? As mães dos heróis da fé. Como é que elas contaram para eles que eles eram pessoas diferentes? Como é que elas ensinaram os princípios? O que elas tinham? O que elas fizeram? Porque quando a gente pode olhar, né? E a gente olhou a semana passada sobre a mãe de Jesus e a gente viu que a principal característica para ela ser escolhida para ser a mãe de Jesus, que a Bíblia traz, é que ela era cheia da graça. Ela se abria para que o Senhor fizesse nela. Hoje a gente vai falar da mãe de Sansão, um herói da fé. Um herói da fé. E eu quero te convidar a aprender 5 lições com a mãe de Sansão. 5 lições com a mãe de Sansão. A história de Sansão é tão incrível. É tão incrível que um dia eu vou pregar só sobre Sansão aqui, tá bom? Porque ele foi um herói muito improvável e a gente vai começar a descobrir que os heróis da fé também são muito improváveis. Eu aprendi muitas coisas estudando sobre a mãe de Sansão, mas hoje eu quero olhar para a mãe, tá bom? Outro dia eu vou falar aqui sobre Sansão e quanto às vezes a gente é parecido com ele. Mas eu quero falar hoje sobre a mãe deste herói da fé. Vou contextualizar vocês, tá bom? A gente tá falando de um momento, né, onde Israel estava sendo subjugada pelos filisteus. Então, eles estavam passando um tempo de serem escravos, de serem subjugados por esse povo filisteu. E a gente tá falando de uma mulher que não aparece o nome dela na Bíblia. Não aparece o nome dela na Bíblia. Eu quero começar aqui contando pra você, te lembrando, que eu já contei essa história aqui. Eu quero te lembrar dessa história, né?
Por que não aparece o nome dela na Bíblia? Ela começa dizendo assim na Bíblia, a mulher de Manoá. A mulher de Manoá. Vamos lembrar, né, que o povo de Israel, muitas vezes eles se perdiam. Eles estavam ali já adorando outros deuses. Eles tinham perdido princípios de dentro deles. Eles já tinham vivido tantas coisas incríveis, mas eles se perdiam no meio das coisas. Parece a gente, né? Tem tantas coisas que nos distraem e faz com que a gente se perca. Eles estavam nesse tempo e aí a gente não percebe que enquanto você está distraindo, você vai sendo escravo, porque você não está sendo intencional. Toda vez que você se distrai, você se torna escravo, porque você não é intencional. A neurociência vai dizer isso. Toda vez que você está distraído, você não tem escolha, porque você entra para o modo automático e aí você recebe comandos ao invés de comandar. Por isso, ser uma mulher segundo o coração de Deus, a gente precisa ser intencional. Senão a gente fica tão distraído com as coisas que a gente não vai andar ali. Existe uma história de uma mulher que ela estava falando para amiga dela como ela se sentia invisível. Ela falou, parece que eu sou invisível. Tudo que eu faço na minha casa não é visto. A comida tá posta na mesa, ninguém me agradece. Os pratos já estão lá. Eu varro a casa, arrumo a casa, ninguém nem vê. As coisas que eu faço enquanto mãe, de lavar a roupa, de pensar nisso, naquilo, é tudo invisível. Outro dia eu fui levar meu filho na escola e ele falou, não, mãe, fica aqui. Ele nem queria que eu aparecesse. Eu me sinto invisível. E ela tava reclamando isso pra uma amiga dela. E essa amiga foi viajar pra Europa. Eu já contei essa história aqui, mas eu só quero te lembrar. Essa amiga voltou, né, da Europa e trouxe pra ela um livro das catedrais. E ela escreveu assim no prefácio. Eu quero falar com você, minha amiga, que se sente invisível. Eu vi muitas obras de arte na Europa que tinham assinaturas dos autores, tinham assinatura dos pintores. Mas eu visitei catedrais que não tinham assinaturas. Sabe por quê? Porque elas faziam... Quem construiu uma catedral construiu algo que era muito maior do que ele. Ele passou gerações ali. Se você se sente invisível, lembre-se, você está construindo catedrais. São coisas que não aparecem na sua assinatura, porque é muito maior que você. Quando eu vejo que essa mulher não tinha nem nome na Bíblia, ela não tinha nem nome na Bíblia, eu entendo que essa mulher estava construindo uma catedral. Ela primeiro é apresentada como a mulher de Manoá. Depois, ela é reconhecida como a mãe de Sansão. O que eu quero te chamar para que você possa aprender essa como a sua primeira lição. A sua grande primeira lição. Criar filhos é entender que você está fazendo uma obra que é muito maior do que você. Tanto você não tem controle dela, você não sabe onde isso vai chegar. Isso não significa que você não precisa investir. Isso não significa que você não precisa se atentar. Mas você precisa saber que é uma obra muito maior do que você. Mas agora eu queria te chamar para que você pensasse algo que Deus nos revela já. Qual é o nome que você quer ser chamada? Ah, você é a mãe da Gabi, aquela que tem acolhido as pessoas. Ah, você é mãe de Sansão, um herói da fé. O que você tem criado os teus filhos tem a ver com ele poder ser um herói da fé? Um herói da fé? Quando eu encontrei um casal de amigos, e eles já são avós, né? Eles estão aí na casa dos 70, e eu lembro que o homem, ele é um CEO de uma empresa. A gente estava na casa deles, num clube de campo, e ele disse assim, o que eu tenho mais orgulho dos meus filhos, e os filhos são grandes empresários, né?
bem grandes, donos de grandes franquias do Brasil. E ele disse, mas sabe o que mais me orgulha? Ele contou todo o currículo dos filhos, o currículo profissional dos filhos, mas ele disse, sabe o que mais me orgulha dos meus filhos? É que eles, tá vendo as pessoas que trabalham nesse lugar aqui? Nesse clube aqui? Eles são as pessoas que melhor tratam essas pessoas. O meu maior orgulho dos meus filhos não tem a ver com o currículo deles. É como eles tratam cada pessoa, inclusive os mais simples. A gente, pai e mãe, a gente tem tantos requisitos de sucesso para os nossos filhos. Mas você tem treinado o teu filho para que ele entre para a galeria dos heróis da fé? Essa mulher que sabia que fazia uma coisa muito maior do que ela. Ela era a mãe de Sansão, com muito orgulho. Ela não precisava nem que o nome dela apareça. Ela era a mãe do herói da fé. Como nós temos nos preparado para que nós possamos construir filhos do céu. Essa é a grande primeira lição. Muitas vezes o que você chama de invisibilidade é porque você está construindo os alicerces. Os alicerces. Quando eu sofri, né? Eu estive numa iminência de um acidente de carro. Eu lembro que em segundos eu pensei assim, enquanto eu tirava o carro, né? E o caminhão passou, eu pensei, se eu morrer agora, a Gabriela nunca vai saber, nunca vai lembrar de mim. Porque não existe ainda lembrança cognitiva clara. Lembrança cognitiva clara nos 2 anos de idade. Mas eu pensei, as bases de quem ela é, eu teci. A gente não vê as raízes de uma árvore, a gente não vê os alicerces de um prédio, mas eles sustentam todo um edifício. Mãe precisa estar nesse lugar, no silêncio. Mãe precisa se reconhecer e é uma abertura do nosso ego, para que a gente possa entender que a coisa mais bonita e mais verdadeira acontece quando não está sendo postado no Instagram. Nos momentos onde a gente precisa ter conversas firmes. Nos momentos onde nós precisamos criar os nossos filhos para o céu e não negociar valores. Na hora que você acorda à noite, quando tudo que você queria era ficar deitada. Na hora que você precisa falar para o teu filho que aquilo não tá certo. Na hora que você precisa dizer, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Vamos falar com Deus. Entende? Então, nós precisamos criar filhos, heróis da fé. E aí, o que acontece com essa mulher? A mulher de Manoá, que era a mãe de Sansão, ela não tinha filhos e ela era estéril. Ela sofria uma pressão na época, porque na cultura da época, uma mulher que não desse filhos, ela era vista como pecadora. Por isso Deus não abençoava ela com filhos. Então ela tinha um olhar das pessoas negativo sobre ela. Mas na Bíblia não conta que ela ficava triste. Na Bíblia não conta qual era a reação dela com essa esterilidade, como conta de Ana, por exemplo, que Ana, ela sofria tanto com isso que ela ficava falando para Deus o tempo inteiro, que desse um filho, que tivesse misericórdia. Manoá não. Não conta sobre como ela lidava com essa vivência dela, tá? Não conta como ela lidava com essa discriminação que ela sofria. Não conta. Mas a gente vai ver e você vai conhecer que ao longo da história, ela nunca olhou para Deus como um cara que estava castigando ela. Porque quando as coisas não acontecem como a gente quer, a gente acha que Deus não está olhando pra gente. A gente acha até que Deus não existe. A gente acha até que não tem nada dentro de nós, que Deus está nos julgando. Você começa a procurar alguma coisa em Deus ou em você de ruim.
Entendeu? É a mesma coisa quando acontece alguma coisa errada no teu casamento, você começa a olhar alguma coisa de ruim, ou no seu marido ou em você. A gente tem uma tendência a isso. Mas Manoá era uma mulher diferente. Eu não sei quais eram as orações que ela fazia ao Senhor, mas eu sei que ela fazia orações. E que talvez ela fazia orações dizendo, Senhor, eu não entendo, mas eu entrego. Porque eu penso que esse era o tipo de oração dessa mulher, segundo o coração de Deus. Eu não entendo, mas eu entrego. Porque um anjo apareceu para ela. E quando um anjo apareceu para ela, o anjo disse assim, Manoá, você vai ter um filho e ele vai ser um narizeu, que é um homem que serve a Deus, um homem consagrado de Deus. E você não deve comer comidas impuras, não deve beber vinho, você deve se guardar. E não deve cortar o cabelo do teu filho. E aí, então, ele fala isso pra ela e desaparece. E ela vai falar com o marido dela. E quando ela vai falar com o marido dela, ela diz, eu acho que era um anjo que me apareceu, porque ele tinha glória. Mas eu não perguntei o nome dele. Eu não perguntei o nome dele. Eu não perguntei nada. Eu fiquei em silêncio. E aí eu quero trazer a primeira coisa bonita, né, dessa história. O marido dela, então, diz assim. Então, nós temos que... E ela falou, e ele falou que esse filho vai ser consagrado, que ele tem uma obra para Israel. E ele falou, nossa, então vamos fazer uma oração? Olha que coisa mais linda. Olha essa história, que simplicidade linda, que fé desse casal. Manoá vira e fala assim para ela, mulher... Mas então vamos pedir para ele voltar? Porque nós precisamos de instrução. Como é que nós vamos criar esse menino para ser consagrado do Senhor? Nós precisamos de instrução. E aí eles se ajoelham juntos e começam a pedir para que o anjo apareça de novo. Ela tá na lavoura e o anjo aparece. E sabe o que ela faz? Ela fala assim, peraí que eu vou chamar meu marido. Ela sai correndo, chama Manoá, Manoá vem. E ele fala pro anjo, viu? Explica, como é que nós temos que criar ele falou, eu já falei tudo pra ela, é só seguir o que eu falei pra ela. Ele falou, então, peraí, vamos comer. Sabe quando você tá feliz com uma visita? Ele falou, vamos comer. Quando você vai naquelas casas, né, que você não pode sair sem um cafezinho. Ele falou, deixa eu fazer um cafezinho, vamos comer. E aí ele vai lá, e ele pega comida pra fazer. Ele ainda não tinha se ligado que ele era um ser celeste. Tava lá trocando ideia com eles. E aí ele pega a comida e ele fala assim, qual que é o seu nome? E ele fala, por que me perguntas meu nome? É um mistério. E ele fala, eu não vou comer, mas ofereça em holocausto, em sacrifício. E aí eles oferecem o sacrifício. E depois que eles oferecem, esse homem que os visita recebe chamas de fogo, se transforma em chamas de fogo e começa a subir para o céu. E aí eles ficam tão assustados, se prostram em terra e vivem uma glória naquele momento. E aí o Manoá vira para a mulher e fala assim, não, acho que nós vamos morrer, porque nós vimos Deus. Nós entramos no lugar, nós vimos Deus. E aí ele fica com muito medo. E a mulher vira para o Manoá e fala assim, viu, Manoá, eu acho que nós não vamos morrer, não. Primeiro, porque se ele quisesse nos matar, ele não ia ter recebido a nossa oferta. E porque ele ia nos dar promessas tão maravilhosas e nos falar coisas tão incríveis. Porque daí ele fala, e ele vai começar desde o seu ventre já a fazer coisas por Israel. Essa é a história que eu quero trazer hoje. A primeira lição, ela tecia. Ela não tinha um nome, ela era invisível. O que nós fazemos enquanto mães talvez seja invisível porque nós tecemos alicerce. Segunda grande lição. O destino e a identidade dos nossos filhos começam por nós. Presta atenção. O destino e a identidade dos nossos filhos começam por nós. O que ele fala para aquela mulher é, começa a cuidar do que você põe dentro de você.
Começa a cuidar do que você põe dentro de você. Porque se você começa a colocar rancor no teu coração, mãe, não tem jeito. Por mais educada que você seja, você terá palavras de acusação e de ódio. Quando você tem um olhar de julgamento, você vai ter palavras de reclamação. Quando você coloca maldades no teu olhar, então a gente fala tanto, eu preciso cuidar do que o meu filho está vendo no celular, mas o que você está vendo? O que você está vendo? O teu filho tem te visto vendo o quê? O quê? Eu acho tão bonito, né? Às vezes a Gabriela fala, mamãe, traz a Bíblia pra mim. Traz a Bíblia pra mim. Então, outro dia o meu pai tava com ela na brinquedoteca. E ela falou assim, vovô, vamos orar? Vamos fazer uma oração? Ela puxou a cadeirinha da brinquedoteca, ajoelhou, fez o meu pai se ajoelhar com ela. Meu pai falou, todo mundo olhando na brinquedoteca. Por quê? Porque isso fazia parte de uma brincadeira da Gabriela. A criança brinca do que ela vê a mãe fazendo. Entende? Eu não tô falando que eu sou uma mãe exemplo, não, tá bom? Eu tô falando que eu desejo de todo o meu coração que o que minha filha mais aprenda comigo seja ter intimidade com o Senhor. Mais do que todas as coisas. Então eu sou, sim, intencional. Então, talvez o lugar que a Gabriela mais me vê é, sim, de joelhos no meu quarto de guerra. Porque o que eu coloco dentro de mim já começa o destino e a identidade dos meus filhos. Porque as palavras, nenhuma mãe acorda e fala, hoje eu vou destruir com a identidade do meu filho. Nenhuma mãe faz isso. Mas de repente, aquela crítica que você fez, você está sendo uma mensageira do inimigo para estraçalhar com a identidade do outro. Entendeu? O destino e a identidade dos seus filhos começam em você. Terceira lição. Essa mulher, ela é tão bonita porque ela tem capacidade de receber. Presta atenção. Quando a gente é mãe, a gente se sente muito sobrecarregada. A gente acha que ninguém faz tanto quanto a gente. Ninguém. Muitos casamentos se destroem numa vivência de maternidade. Porque você olha pro outro e fala, não. Você tá sendo egoísta. Você não faz o que eu faço. Você não tem a preocupação que eu tenho. Você não vai... Entendeu? E a gente faz tanto. E a gente não pede, a gente cobra depois. Mas essa mulher, ela não duvida do anjo. Ela nem pergunta o nome dele. Ela nem pergunta nada. Ela só recebe. Essa mulher, ela tinha capacidade de receber. Não é sobre você aprender a controlar tudo. É sobre você aprender a receber. Ela recebe o que Deus tem para ela. Essa é a primeira coisa linda que ela faz. É receber o que Deus tem para ela. Muitas vezes, Deus, ele já está entregando algo para nós e a gente fala, será que é Deus? Será que é verdade mesmo? Será que é para mim? Zacarias recebeu um anjo. Um anjo apareceu para Zacarias. E sabe o que ele falou? Ele já estava diante do anjo. E ele sabe o que ele falou? Como eu sei se é verdade? Aí você fala, nossa, olha, Zacarias, diante do anjo. Viu, Deus está entregando tantas coisas para você. E você fala, nossa, como eu sei se isso é para mim? Como eu sei se é verdade? Como eu sei se Deus vai fazer? Muitos de nós não vivemos os milagres de Deus porque não estamos prontas para receber. Porque a gente quer tanto ter o controle das coisas que a gente não tá pronta para receber. Você não recebe dos outros o que eles podem te dar. E aí, presta atenção, ela não só recebia do anjo, mas ela recebeu do marido também.
Porque o marido, ele fala assim, mas mulher, nós temos que pedir pra ele vir de novo. Ela não foi lá e falou assim, não, ele já apareceu, tá tudo certo, viu? Não. Ela falou, tá bom, vamos fazer. Ela tinha capacidade de receber, porque às vezes você fala, não, eu recebo de Deus. Viu? Você recebe o que o outro faz pra você, o que o seu marido faz pra você. O que o teu filho te oferece. Meu filho sim, mas meu marido faz tudo mesmo. Entendeu? Não. Ela recebe as instruções. Ela compra a ideia. Ela tem uma humildade no coração dela. Inclusive, quando o marido pergunta e fala assim, mas o que é pra fazer? Ele fala, eu já falei tudo pra ela. Ela não vira e fala assim, eu não disse? Ela tem humildade de receber. De saber que os controles não tá nela, que a vivência não tá nela, que a sabedoria não tá nela. Que ela pode receber. Entende? E aí vem a nossa quarta lição da mãe de Sansão. Ela recebe as instruções. Se tem algo lindo que eu vejo nesse texto, quando o marido olha para ela e fala assim, o nosso filho é um escolhido do Senhor, vamos pedir para ele voltar, porque nós precisamos ter as instruções. E sabe o que é lindo? Que Deus assina embaixo, porque ele volta. Se Deus volta todos os dias que você chama. E eu quero te perguntar quantas vezes você pede para Deus as instruções de como se comportar como mãe. Do como fazer, do que falar. Porque assim como Sansão, hoje, o meu e os seus filhos, eles são chamados a construir o reino. Eles são chamados a ser discípulos. E pelo Espírito Santo fazer coisas maiores. Você tem noção do que é isso? Mas você recebe as instruções de como preparar o teu filho para que ele possa estabelecer o que o Senhor cumpriu, o que o Senhor prometeu para ele, para que ele possa cumprir tudo isso. Você tem buscado? Porque muitas vezes a gente fala, nossa, é instintivo e a gente traz tudo para dentro de nós. Mas você tem buscado instruções. Você tem buscado instruções de como ser uma abençoadora. Você tem buscado instruções de como guiar os teus filhos no caminho do Senhor. Você tem buscado instruções nesse mundo de distrações. Você tem perguntado para o Senhor. Você tem perguntado para o Senhor. Mães, segundo o coração de Deus, tem reunião constante de instrução. Quantas vezes eu falo com o Senhor, Senhor, me ensina agora. Senhor, me posiciona agora. Às vezes meu marido até vira pra mim e fala, e a psicóloga, o que é pra fazer agora? Eu falo, vamos perguntar pro Senhor. Porque existe algo que é muito maior do que eu. Um dia eu tava com a Gabriela no colo, ela chorando. Eu já não sabia o que fazer. E eu tava em oração na minha mente. Mas aí eu senti que eu devia falar. E aí eu comecei a falar, Senhor, me ajuda. Eu não sei o que fazer, Senhor. Me instrua em como a Gabriela pode se sentir amada. Em como ela pode acalmar. E aí ela foi parando para prestar atenção na minha oração. Ei, que você possa receber instruções constantes do Senhor, porque a cada fase da vida nós precisamos de novas instruções, de novas instruções, de novas instruções. Nós vamos ver, quando eu falar de Sansão aqui, que Sansão se perdeu muito ao longo do caminho. Sansão também foi um homem extremamente impulsivo. Sansão se ferrou muito, porque usou o dom de Deus para benefício próprio. E aí, sofreu tanto, porque não sabia usar o poder que ele tinha. Presta atenção.
Os dons que Deus libera para os teus filhos já estão ali dentro de você desde o ventre. Nós precisamos, através do Espírito Santo em nós, dar instruções para os nossos filhos de como usar tudo que eles possuem. Porque tudo que você não dá destino para você. Tudo que você não dá destino para você. Quinto, a confiança no caráter de Deus. Porque quando eles têm uma experiência, alguns teólogos dizem que eram anjos, e alguns teólogos dizem que era o próprio Senhor Jesus, né? Que aparece algumas vezes no Antigo Testamento já, porque ele não responde qual é o nome, ele diz que é em mistério, e ele sobe com essas chamas de fogo. Eles estavam lá, e a resposta de Manoá é: nós vimos Deus. E sabe quando você está diante de uma coisa tão tremenda, tão linda, mas aí você tem medo de se apropriar? Eu fico pensando, que bom que Sansão tinha essa mãe. Que bom que Sansão tinha essa mãe, porque o que Deus colocou dentro dele era tão tremendo que ele precisava se apropriar. Mas Manoá tinha tanto essa sensação de controle, de exigência dentro dele, que diante de uma coisa tão linda ele pensava: vai dar errado, não vou dar conta. Sabe quando acontece uma coisa tão boa e você depois precisa fazer no final? Porque parece que você não se permite em viver o bom, em dar conta de se apropriar daquilo. Ele fala: nossa, agora eu vi Deus, agora ferrou, vamos morrer. O Senhor tinha acabado de prometer que ia dar um filho, como é que eles iam morrer? Às vezes o Senhor tem promessas para a tua vida e para a tua família, e aí quando você vive alguma coisa, você fala: nossa, agora vai dar errado. Deus acabou de te prometer, por que você acha que vai dar errado? Ai, nossa, mas agora o inimigo quer me tirar isso. Viu, olha só. Aquele que começou a obra é fiel para cumprir. Essa mulher, ela olha para o homem. E ela tem tanta confiança no caráter de Deus. A primeira vez que aparece para ela, ela nem pergunta nada, ela só recebe. E agora ela fala assim: viu, mas por que vai acontecer alguma coisa de ruim? Ele recebeu o nosso sacrifício. Ele nos revelou coisas tremendas. Eu queria te falar que quando o céu se enche de nuvens, alguns acham que não existe sol. E outros começam a enxergar a chuva de bênçãos. Que tipo de mãe você é? Aquela que quando o sol é coberto por nuvens, você começa a duvidar que as coisas vão acontecer, você começa a duvidar que vai dar certo, você acha que Deus te esqueceu, que Ele já não existe, ou você se prepara para a chuva de bênçãos. Você e seus filhos terão dificuldades ao longo do caminho. Sansão teve muitas. Mas você se apropria do caráter de Deus. Você se apropria de que, cara, Ele é pai. Eu uma vez fui dar uma palestra, foi logo no início da minha profissão, e eu lembro que eu me ajoelhei e eu falei: Senhor, que eu seja nada e o Senhor seja tudo nesse lugar. Que seja feita só a sua vontade, que o Senhor me use de uma maneira tremenda. E era numa escola, eu não lembro exatamente qual era o tema, mas eu ia falar com adolescentes. Talvez eu ia falar sobre profissão com propósito, que é um dos temas que eu falo muito com adolescentes, essa escolha, né, da vida pelo propósito. E aí me deu um frio na barriga. Eu fui que nem o Manoá. Eu falei: nossa, agora eu falei para Deus para eu diminuir, para Ele crescer. Eu falei para Deus para fazer da vontade dEle. E se for um fiasco essa palestra? Para Ele me mostrar que eu não sou nada? E se agora eu nem souber o que falar, eu esquecer tudo? E ninguém prestar atenção? Eu tava que nem Manoá, eu tinha acabado de me entregar pro Senhor, eles tinham acabado de fazer uma oferta pro Senhor. E aí eu fiquei cheia de medo. E o próprio Espírito Santo me lembrou: ei, você tá falando com quem?
Se você dissesse isso ao seu pai aqui da terra, você acha que ele ia falar, então vai ser um desastre a sua palestra? Ou não? Ele ia falar, vai ser incrível. Eu vou estar lá. Vou estar no ponto lá, falando cada detalhe, porque eu conheço o coração de cada um deles ali. E naquela hora eu lembrei que eu não estava falando com qualquer um. Eu não estava falando com um cara mal, mimado, que quer me destruir. Eu estava falando com meu pai. Eu nem preciso falar para vocês quão incrível foi. Quão incrível foi. E a semana passada, uma presidente de uma empresa me procurou para eu fazer um trabalho de desenvolvimento de liderança na empresa dela. E ela disse, oi Fer. E eu falei, nossa, ela me conhece? Ela falou, eu te conheço. Você palestrou na minha escola quando eu ainda era adolescente. Talvez ela estava nessa palestra. Entende? Porque ela estudou nessa escola. Que você possa confiar no caráter de Deus, independente do que está acontecendo. Que você tenha uma entrega tamanha, que você confie no caráter de Deus, independente do que está acontecendo. Ontem mesmo eu estava brincando com a Gabriela, e ela era um furacão, e ela passou por cima de mim. Ela tá nessa fase de conhecer a agressividade dela, e aí eu fingi que eu morri, né? E ela saiu correndo e chamou a Tainá, minha ajudante, que tava aqui. Ela falou, Tia Naná, a mamãe morreu, o furacão passou por cima dela. Aí a Tia Naná virou pra ela e falou assim, vai lá e faz uma oração, a gente não aprendeu que a oração faz milagres? Eu achei tão lindo, eu deitada lá no quarto brincando com ela. E eu falei, Senhor, que coisa mais linda que ela tá aprendendo numa brincadeira, né? Aí ela falou, papai, vamos fazer uma mágica pra mamãe? E aí ela chamou os bombeiros, tudo. Mas percebe como nós precisamos ensinar a quem os nossos filhos recorrem em qualquer momento, em qualquer situação. Não porque o que nós estamos vendo é o que nós queremos, mas porque nós confiamos no caráter com quem nós falamos e daquele que nos prometeu. Eu vou fazer um spoiler da vida de Sansão, mas Sansão, ele perde até o dom que Deus deu para ele, que era força. Sansão paga por ele ter usado os dons de Deus só por vontade própria. Ele vive como escravo. Acontece muitas coisas na vida de Sansão e ele perde aquele dom que ele recebeu. Mas o final da vida dele, eles fazem uma oferenda para um deus pagão no templo. Eles levam Sansão para ser humilhado, os filisteus. Eles levam Sansão para ser humilhado. Ele tá lá, ele não tem poder nenhum. E Sansão faz uma oração e ele diz, Deus, me dá força só mais uma vez. Ele já não tem os cabelos. Sansão descumpre com a aliança, Sansão descumpre com muitos princípios, mas nesse momento ele pede a força só mais uma vez e escolhe morrer para cumprir o que Deus tem. Porque ele retira, a força dele é tanta, né, que ele se levanta e retira os pilares que sustentam aquele templo. E o templo cai, inclusive sobre ele. Ele dá a vida dele, porque ele entende agora, pela primeira vez, que é mais importante cumprir o que o Senhor tem. E ele é colocado como Paulo, na galeria dos heróis da fé. A mãe dele, eu penso que ela fez essa oração. Porque ela viu o filho se perdendo muitas vezes ao longo do caminho. Eu imagino como essa mulher falou, Senhor, eu te entrego. Eu conheço o seu caráter e eu sei que você escolheu esse filho, que a obra começada. Eu imagino que essa mãe continuou a intercessão. E ele foi para a galeria dos heróis da fé, mesmo sendo tão improvável.
e vivendo tantas coisas no meio do caminho. Outro dia a gente fala sobre Sansão. Que você aprenda com a mãe de Sansão a criar filhos que sejam heróis da fé. Que você se dedique nos bastidores, nos alicerces, nas raízes. Que você possa ser alguém que entenda que o destino e a identidade do seu filho começa em você. Então presta atenção no que você põe dentro de você. Essa imersão que eu vou fazer de mães curadas, filhos sarados, ela fala exatamente isso. A você é a peça-chave para mudar a vida do teu filho. Mas você tem se melhorado, você tem cuidado de você. A gente quer fazer tanta coisa para os nossos filhos, sendo que você, o que você põe dentro de você é que vai fazer toda a diferença para ele. 3, tenha a capacidade de receber. Tenha a capacidade de receber de Deus, dos seus filhos, das pessoas. 4, peça instruções constantes para Deus. E 5, não duvide do caráter do Senhor. Nunca duvide do caráter do Senhor. Reconheça. Oh, Jesus, obrigado. Quem foi abençoado por essas palavras? Quem foi abençoado pela mãe de Sansão? Que a gente possa guardar no nosso coração todas essas palavras. Que o Espírito Santo nos cele, nos capacite e nos posicione para que a bênção que Deus quer derramar sobre nós atinja 1000 gerações. 1000 gerações. Obrigada por isso, Senhor. Nós te agradecemos. Nos posiciona, nos posiciona, nos posiciona, para que nós possamos constantemente cumprir tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a nessa semana a você poder estar intencionalmente em oração para que Deus possa te encher como mãe do Espírito. Que você possa ser cheia. E você peça para que Ele te dê instruções, levante pessoas, situações, para que você crie seus filhos, para que sejam ungidos do Senhor. E como propósito dessa semana, você vai buscar intencionalmente o que você vai pôr para dentro de você. Assim como quando a gente está grávida, a gente escolhe o que comer, porque tudo isso vai para os nossos filhos. Você vai escolher quais emoções você vai alimentar, quais palavras, o que você vai ver. Você vai escolher do que você vai alimentar. Você mesma, tá bom? E eu quero te pedir, convida mais 10 mães. Convida a tua mãe para estar na live da semana que vem, que a gente vai falar sobre essas mães da Bíblia. E hoje à noite também tem um convite para você. Hoje à noite, no meu Instagram, Feira_Aoki, eu também vou fazer uma live hoje sobre as nossas feridas de mães que nós passamos inconscientemente para os nossos filhos e as nossas potências, né? Então, que você também possa estar. Hoje, 7h30 da noite. Hoje, 7h30 da noite, que você também possa estar lá. Já que você precisa escolher do que se encher. Vamos se alimentar de algo bom para nós, que se derrame para os nossos filhos. E como a Elaine falou, manda para mais 10 essa live. Lembrando que as lives não ficam mais aqui no Instagram, as lives vão para o YouTube, mas pelo Story você consegue clicar lá para o link do YouTube. Durante a semana, fica lá, você consegue ir para o YouTube, para que você possa ter uma experiência melhor, que aqui no Instagram depois não consegue passar. Às vezes, se você ouviu interrompido, você não consegue ir para frente, para trás. Então, que você possa depois lembrar de que elas não ficam aqui, ficam no YouTube. Nós hoje temos as meninas que estão cuidando de uma forma tão linda do nosso Instagram. Obrigada. Que a gente possa compartilhar mais da palavra de Deus para que chegue em mais e mais e mais pessoas. Um beijo grande, até quarta-feira.